O que estamos estudando aqui hoje, você que está em casa nos acompanhando, é a pregação da terceira mensagem angélica. Nós estamos aqui para advertir você e dizer para você que o domingo será um dia por lei que terá que ser santificado. E o fato de o mundo cristão, o mundo evangélico, já estar seguindo nas pegadas de Roma a santificação desse dia, é uma prova inequívoca de que isso vai acontecer. Aí eu aconselho você, se você não se voltar para a Bíblia e não buscar conhecer a verdade que esse livro revela, mas ficar concordando e dizendo sim, Senhor, para tudo que certos pastores estão ensinando, que certos sacerdotes, padres, bispos, missionários, você está com a sua vida eterna em jogo. Eu não posso confiar a minha vida eterna a ser humano. Eu não posso depender de homens para o meu destino eterno. Então eu tenho que buscar na palavra para saber o que é certo e o que é errado. Aí, enquanto o mundo cristão segue as pegadas de Roma na santificação do domingo, sem ter um único verso na Bíblia dizendo que esse dia é o dia santo, eu tenho mais de 100 textos na Bíblia dizendo do sábado e da sua santidade. Com quem você vai ficar? Vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com o seu líder religioso? Então esta mensagem, ela tem que ser pregada, porque Jesus vai voltar depois que ela for pregada. Então virá o decreto dominical. E as pessoas conhecerão a verdade sobre o sábado e sobre o domingo. E quando todo ser humano tiver a oportunidade de fazer a sua escolha, Jesus sairá do santuário. Quando Cristo sai do santuário, começam a cair as pragas. As pragas não caem enquanto Jesus está no santuário. Mas quando Jesus sair do santuário, a humanidade está definida, quem é salvo e quem é perdido, as pragas começam a cair. E nós vamos estudar as pragas ainda, lá em Apocalipse 16. Sobre quem cairão as pragas? Diz o Apocalipse 16, 2, sobre aqueles que têm a marca da besta. Apocalipse 16, 2 diz isso. A praga é derramada sobre quem tem a marca da besta. Então, quando cair a primeira praga, nós saberemos. Os casos já foram todos decididos, para a salvação ou para a perdição. Então, nós temos um segundo evento, que será o decreto de morte, do qual estou falando para vocês. Apocalipse 13, 15. Agora, qual é o contexto que vem esse decreto de morte? Eu vou explicar agora. As religiões se uniram. Todos se uniram. O movimento ecumênico, ele é profético. Ele vai acontecer. Só que agora que todas as religiões se uniram, em torno principalmente da santidade do domingo e na crença que a alma é imortal, fecha-se a porta da graça e começa a cair as pragas. Aí o mundo cristão vai perguntar assim, se nós nos unimos em uma só religião, se nós estamos seguindo os mandamentos, inclusive a santidade do domingo, por que é que as pragas estão caindo? A resposta virá, é porque nem todos se uniram. É porque há um pequeno grupo que não aceitou o decreto dominical. E esse grupo que não aceitou é o responsável pela queda das pragas. O que acontece então? Promulga-se um decreto autorizando-se a matar esses que não aceitaram o decreto dominical. Então é nesse contexto que vem o decreto de morte. Aí eu pergunto, então a morte vai alcançar as pessoas que são sinceras? Não. Por que não? Porque quando Jesus deixar o santuário celestial, os santos não mais morrem, porque eles já foram selados por Deus. Eles receberam selamento, eles estão preparados para a volta do Senhor. Eles não mais morrem. Então o decreto está aí, ameaçando. Nós não precisamos temer, porque se nós estivermos debaixo da cobertura do Senhor, nada vai nos acontecer. E o capítulo 13 termina falando então, eu não coloquei aqui, mas é o verso 18. A sua pergunta, Ana, Apocalipse 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o número é 666.
Então, o número da besta é 666. Como entender esse número? Nós temos que entender que na Bíblia o número 7 fala de perfeição, o 4 de universalidade, o 12 de totalidade, o 6 número de homem, porque o homem foi criado no sexto dia. O 6 também é número de imperfeição, por isso 666 é um número imperfeito. É uma tentativa do diabo de querer assumir a posição de Deus. E o pano de fundo para entender o 666 é Daniel capítulo 3. Porque lá em Daniel capítulo 3, você tem o rei Nabucodonosor, que levantou uma imagem de ouro, e essa imagem de ouro tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Aí você já tem os 60 e já tem os 6. Só que os babilônicos acreditavam que todos os deuses da Babilônia poderiam ser representados pelo número 600. Aí você tem os 600, os 60 e os 6. Aí há uma imagem de ouro. Lembra que aqui em Apocalipse 13 a besta vai fazer uma imagem? Lá todos tiveram que adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor construiu. Aqui todos têm que adorar a besta. Lá, quem não adorasse a imagem iria parar na fornalha de fogo ardente. Aqui é réu de morte. Você percebe o paralelo? Então, aquilo que aconteceu em Daniel 3, ele voltará a acontecer em Apocalipse 13. E eu e você teremos que escolher de que lado ficar. Por isso, amigos, na ampulheta divina do tempo, resta-nos apenas poucos momentos. E eu e você temos que escolher de que lado vamos ficar. Talvez você se surpreenda com algumas revelações que estamos fazendo aqui, mas eu queria que você, em atitude de humildade, buscasse apenas na palavra o que Deus está ensinando para nós. Essas coisas irão acontecer, porque Deus disse que assim o seria. E quando isso acontecer, eu e você teremos que escolher de que lado ficar. De que lado nós ficaremos nesse grande conflito? Ficaremos do lado do Senhor, receberemos dele o selamento, ou iremos reverenciar a esse poder, que ainda fala como cordeiro, mas em breve falará como dragão? Enquanto ouvíamos essa música, eu queria que você pensasse, como está o seu coração?